Vamos resolver juntos a questão 147 da prova de matemática do Enem 2024, prova azul. Uma questão sobre números racionais. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina, naquele instante, está apresentada na imagem. Aí ele pede para encontrar 3 quantidades iguais. O número 1 é 4 elevado a 1 meio. Número 2, que aparece na máquina, é 4 1 meio. Número 3 é 10 45 avos. Número 4, 18 quartos. O número 5, 4,5. E o número 6, 4 quintos. Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora. As posições indicadas pelo estudante foram... Então, vamos iniciar a solução apresentando a definição de números racionais. Bom, os números racionais são as frações. Todo número que se apresenta da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e Q é diferente de zero. Mas podemos também classificar esses números racionais, as frações, como sendo os números inteiros, ou seja, todo número inteiro é um número racional. Os números inteiros, inclusive, são frações chamadas frações aparentes, onde o numerador é um múltiplo do denominador. E também os números decimais, que podem aqui ser classificadas como frações próprias ou impróprias. Próprias quando o numerador é menor que o denominador, e as frações impróprias são aquelas frações onde o numerador é maior que o denominador. Já os números decimais são classificadas em finitos ou infinitos. Os números decimais finitos são aqueles números que possuem uma quantidade finita de casas decimais. Já os números decimais infinitos não possuem uma quantidade finita de casas decimais, e sim uma quantidade infinitas, ou uma quantidade finita de casas decimais. Bom, já os números decimais infinitos podem ser as dízimas periódicas simples ou as dízimas periódicas compostas. Bom, as dízimas periódicas simples são aquelas dízimas onde o período aparece imediatamente à direita da vírgula. Já as dízimas periódicas compostas são aquelas dízimas onde entre a vírgula e o período existe um
ou mais algarismos que não se repetem. Apresentado aqui os números racionais, vamos voltar ao enunciado da questão 147, que é determinar as 3 quantidades iguais que aparecem na máquina quando o estudante puxa a alavanca e, consequentemente, os compartimentos parem de girar. O número 1 que aparece na máquina é uma potência de expoente fracionário, que é 4 elevado a 1/2. Essa potência de expoente fracionário pode ser reescrita como radical, que é igual a 4 raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, determinamos aqui o valor correspondente ao número inteiro correspondente, ou número racional, 4 elevado a 1/2, que é uma potência de expoente fracionário, que é igual a 2. O número 2 é um número misto, 4, 1/2. Número misto é um número composto por um número inteiro e uma fração. E esse número misto também é uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Vamos determinar que fração representa esse número misto? 4, 1/2? 4, 1/2 é igual a 4 vezes 2 mais 1 sobre 2. No numerador aparece uma expressão numérica, 4 vezes 2 mais 1. Em regra, temos que resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 2 é 8. Então, 8 mais 1 é 9. Portanto, o número misto 4, 1/2 é igual a 9 sobre 2. E 9 sobre 2 é igual a 4,5. O número 3 na máquina que aparece é a fração própria 10/45. E resolvendo 10 dividindo por 45, a divisão 10 dividido por 45, vamos chegar à dízima periódica simples 0,22222, onde o período é o 2. Lembrando que, pela definição, a dízima periódica simples é aquela dízima onde o período aparece imediatamente à direita da vírgula, e nesse caso é o número 2. O número 4 que aparece na máquina é o 18/4, que é uma fração imprópria. E fazendo a divisão 18 dividido por 4, vamos chegar ao número decimal, ou o decimal exato, 4,5. Reparem que até aqui temos que o número 2 e o número 4 apresentam a mesma quantidade. O número 5 na máquina é exatamente o 4,5. Então, aqui já está representado o número decimal. E o número 6 na máquina é a fração própria 4/5. E 4/5 escrito na sua forma decimal é igual a 0,8. Então, voltando ao enunciado, as 3 quantidades iguais são os números 4, 1/2, 18/4 e 4,5. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra B.
2, 4 e 5. Então, nesse vídeo, resolvemos juntos a questão 147 da prova de matemática do Enem 2025, prova azul. Uma questão sobre números racionais. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho das notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.